Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus impere nesse ambiente, reine em seu coração e que ela possa falar profundamente em nossos corações. Você pode dizer amém? Muito feliz de estar aqui, muito alegre de estar participando desse louvor com vocês, adorando com a igreja do Senhor, não é? O corpo de Cristo na terra. Isso é muito gostoso. Eu estava ali orando, a gente sempre ora, né, antes de vir pregar, ou deveríamos sempre orar, né? E eu estava ali pensando, né, na oração que eu fiz, eu falei, caramba, até as orações o Espírito Santo nos guia. Se a gente fosse depender de saber orar, a gente estava enrolado. Nem orar a gente sabe. E a palavra de Deus fala sobre isso, né? E eu orei o seguinte: Senhor, eu não preciso de saber tudo, apenas sobe comigo. Apenas sobe comigo, apenas esteja comigo. E esse princípio de oração tem salvado a minha vida. E se você aprender a ter sede disso, não importa se você vai pregar ou não, tudo que você for fizer, Senhor, vá comigo, faça comigo, esteja comigo, porque o resto é só detalhe, o resto é só o que o Senhor vai construir daí para frente. E essa dependência, essa fé de que Ele não só tem feito, mas pode fazer sempre, é o que nos tem sustentado. E nós temos visto com nossos próprios olhos as grandezas de Deus sendo manifestadas na terra através das nossas vidas. Você pode dizer amém? Você pode glorificar Deus com um aplauso bem forte, dar um aleluia, um glória a Deus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor com todo o seu coração. Para isso nós nascemos, para isso nós somos chamados. Eu quero fazer uma oração com você. Quero que você ore comigo, ore por mim, ore por esse momento e nutra uma profunda expectativa. Quem veio aqui realmente para ser impactado, ministrado pelo Senhor, para sair daqui realmente com uma palavra de revelação? Põe a mão no alto aí. Deus hoje vai falar com você poderosamente. Se essa é a sua expectativa, a palavra de Deus nunca volta vazia, assim diz o Senhor. Onde ela é lançada, se ela encontra um território fértil, ela vai ser semeada. E a frutificação é rápida, meu irmão. Quando ele encontra um território de fé, pronto para a boa semente, não tem nada que segura o crente. Eu quero ouvir um amém. Então, nutra uma expectativa muito forte. Muito forte, porque eu sei que o Senhor vai falar com você profundamente nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença, porque nós viemos para Te adorar, viemos para entregar louvores, mas todo louvor que nós entregamos ao Senhor, nós é que recebemos. Recebemos instrução quando louvamos, recebemos a Tua unção, a Tua presença, consolo na nossa alma, cura em nosso espírito é manifestada, cura física muitas vezes, pessoas são libertas. Senhor, tudo faz sentido que não faz sentido. Quando nós achamos que vamos dar ao Senhor alguma coisa, ainda assim, quando estamos dando, estamos recebendo do Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, soberano, onipresente, onipotente e onisciente. Deus eterno, Deus Pai, um Deus redentor, um Deus salvador. Em Ti nós confiamos, em Ti depositamos toda a nossa confiança. Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque todo mundo aqui é pecador. Nós precisamos do Teu perdão, do Teu consolo, do Teu refrigério, do Teu bálsamo em nossas feridas, para seguirmos a boa jornada que o Senhor determinou para cada um de nós. Que nós possamos sair daqui não apenas perdoados, lavados, remidos no Teu sangue, mas direcionados pelo Teu Espírito Santo. Como fala a Tua palavra, que o Senhor designou os Seus 12 para ir de cidade em cidade. Quando o Teu Espírito Santo fala conosco, nós somos designados a propósitos, designados, Senhor, a coisas grandes, a missões. Senhor, a vida faz sentido porque o Senhor dá um sentido para ela, Pai, e que o Senhor nos livre de viver uma vida sem sentido, Pai. Use nesse dia a minha vida, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, para falar comigo e com os Teus filhos, e que esta palavra encontre um bom território, um território fértil em nossos corações, que ela germine, que ela cresça, que ela produza muitos frutos, que permaneçam e glorifique grandemente o santo e poderoso nome, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Dê mais um aplauso, celebre. Hoje é dia de celebração, meu irmão.
celebração, em nome de Jesus. Fala assim comigo, o Evangelho do Reino. Depois se você tiver tempo, no seu carro pela semana, tente ouvir a palavra que eu ministrei no domingo passado pela manhã, está na internet, o pastor às vezes esteve aqui presente. E eu vou continuar falando sobre esse tema hoje, não vou repetir, mas tem muita coisa para render esse assunto ainda. E como é que nasceu essa palavra? Deus fala muito comigo em sonhos, sempre falou. Já várias palavras nasceram em sonhos, mas nunca uma como essa. Foi a primeira vez em que eu tenho que acordar e escrever uma pregação. Antes eu lembrava depois e estudava. Esse dia não, porque ele não só deu, porque nas vezes anteriores vinha só um versículo e era fácil de lembrar. Mas a pregação foi completa, ponto a ponto com os versículos. Eu tive que levantar e fiz algo único que eu nunca fiz. Anotei pela madrugada essa pregação. Que eu não entendi no princípio, tive que estudar, entender o porquê desses temas. E vinha claro assim na minha mente. Domínio, governo e reino. E eu não entendi nada e comecei a me debruçar. Isso foi há 3, 4 semanas atrás, já não me lembro quando é que foi. A primeira palavra eu peguei na semana passada, eu quero continuar essa série, né? E essa de hoje é o Evangelho do Reino de Deus. Porque se você for ler a Bíblia, o que fala a palavra de Deus? Que até João Batista, faça comigo, até João Batista. Então você vê que há uma divisão, porque o Evangelho ele determina isso. Até aqui vigorava a lei e os profetas. Daqui para frente vigora o quê? O Evangelho do Reino de Deus. Então repara que o Evangelho ele tem um propósito, que é a implantação do reino. Um evangelho que perde o propósito da compreensão, da manifestação do reino de Deus, é um evangelho que não é o da Bíblia, que não é o de Cristo. O de Cristo ele tem endereço certo. Se você é crente e não entende a cruz, tem crente que não entende a cruz. Nunca entendeu a cruz. Por que Cristo morreu? Tem pessoas que não sabem responder essa pergunta. Nós somos bilhões, milhões de cristãos ao redor do mundo. E boa parte deles não sabem explicar, como fala a Bíblia. Estejais sempre prontos para o quê? Para explicar a razão da vossa fé. Se alguém te perguntar, por que você é cristão? Você vai dizer o quê? Porque eu me sinto bem lá? Ou porque o meu pai também era? Ou porque você entendeu a proposta do reino de Deus? Essa é uma pergunta-chave, que você não pode ficar sambando para responder. Eu nem ouso perguntar aqui, olha todo mundo já querendo se esconder na cadeira. Nem ouso perguntar. Agora, se a gente não consegue entender, explicar a razão da nossa fé baseado na obra da cruz, quanto mais na questão do reino de Deus. E vivemos um misticismo cristão, que não tem nada de cristianismo isso. Eu falei outro dia que nós, quando a gente vem ao culto, nós temos que visitar a motivação do nosso coração quando vem para cá. Infelizmente, me perdoe se é o seu caso, porque isso acontece muito, mais do que a gente imagina, pessoas usam a igreja para fazer network hoje em dia. Pastor, quantas pessoas te perguntam por semana sobre o trabalho? A igreja não é lugar de network, meu irmão. Para achar brecha para entrar para o mercado. Me perdoa. Aqui é lugar que nós nos reunimos para louvar o Altíssimo, que pode dar um aleluia e um aplauso bem forte ao Senhor. Aqui não é lugar de network. Se Deus abrir para você uma porta aqui dentro, aleluia, vai ser um testemunho que você vai contar. É diferente, mas quando eu olho para o meu coração, eu sei porque eu vou para lá. Eu sei o que eu vou fazer lá. Eu não vou comer um pão de queijo que o Rorinho faz para bater um papo com um amigo. Temos que visitar as motivações do nosso coração, senão nós nunca vamos entender. Então, perceber o reino é olhar para trás. Estou devendo para o Marcelo uma resposta, que ele me perguntou no Instagram. O Instagram é horrível, porque quem fala muito, não dá para fazer aqueles vídeos de poucos segundos. Tentei, Marcelo, 10 vezes fazer um vídeo para você no Instagram, não consegui. Não dava, eu tenho que gravar e depois editar para colocar lá. Pastor, o que você se identifica mais? Com
com armenianismo ou com calvinismo? Polêmico, nunca vou responder isso na minha vida, porque eu não vou entrar em polêmica. Mas o que é bonito nisso? É que tanto Calvino como Jacob Armênio, eles tiveram uma coisa interessante, eles olharam para o princípio. Sempre que você olhar para o princípio, você vai encontrar algo novo, meu irmão. Quem pode dizer amém? Nenhum é absoluto, entenda isso, nenhum deles é absoluto, todos eles são incompletos, mas eles foram além por quê? Porque olharam para o princípio, olharam lá para Atos dos Apóstolos. Quando eu olho para o princípio, para entender o que é reino de Deus, o que é a obra da cruz, o que é o evangelho, vai sempre surgir algo novo. O problema é que quando vem algo novo, eu fico vaidoso e quero firmar uma nova lei, firmar uma teologia nova. E vai uma aqui, uma ali, uma lá, e tem um monte de teologia para todo mundo ficar obedecendo e batendo boca. O evangelho vai ficando para trás. E eu fico com a teologia de quem? Como é que é? O príncipe dos pregadores, como é que chama? Spurgeon, Charles Spurgeon, que falou, a minha teologia cabe em poucas palavras, que é, Jesus morreu por mim. Essa é a minha teologia. Ponto final. Jesus morreu por mim. Você pode dizer amém? Você pode dar mais um aplauso bem forte ao Senhor? O evangelho do reino. Até João Batista vigorava a lei e os profetas. De João para frente é apregoado o reino de Deus. Se você for visitar, eu quero fazer, eu estou gerando em mim, fazer várias palavras sobre a oração do Pai Nosso. Porque essa oração, ela tem todos os princípios de sucesso concentrados em um só capítulo. Está tudo ali. Pai nosso que estás no céu, exaltação. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o quê? O teu reino. Repara, venha a nós o teu reino. Não é vem para mim, não é exclusivo. É venha para mim, venha para o meu irmão. E repara que essa frase já fala que há uma expectativa de um reino, de uma relação mais forte, mais profunda, mais íntima com o Pai. Ora, se quem ora já está ou não no reino? Quem está orando já está vivendo ou não o nível do reino de Deus? Está. Mas essa pessoa anseia por quê? Venha a nós o seu reino. Porque ele sabe que há um nível maior, há um estágio mais profundo, há um alvo maior para ser alcançado, mesmo aquele que já alcançou uma comunhão profunda com o Senhor. Lá no final, você vê que ele fala sobre tudo, ora várias coisas, e ele conclui assim, e tem um colchete, você vai ver isso um pouco na Bíblia, tem um colchete no finalzinho, abre aí, Mateus 13, vamos ver a parte B, pode pôr aqui, Mateus 6, versículo 13. Ele conclui a oração, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, tem um colchete, você não vai ver isso muito, é como se ele falasse assim, concluindo, por que eu posso orar assim? Por que eu posso fazer essa oração? Colchetezinho. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, eu oro assim, eu oro tudo isso, eu oro esses princípios, porque o Senhor tem o reino, o poder e a glória para todo sempre. Eu oro, não porque eu tenho fé em ter fé, mas porque realmente eu creio que Deus, que tem o poder, tem o reino e tem a glória, pode fazer tudo aquilo que eu estou pedindo a Ele em oração. Você pode dizer amém? Ajuste a sua visão. Olhe de forma correta para o mundo espiritual. Se você não olhar de forma correta, você não vai receber tudo o que Deus tem para você. Reino, faça comigo, reino, poder e glória. Isaías 9:8 fala o seguinte, o Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Eu achei legal demais esse versículo. O Senhor enviou uma palavra para Jacó, e ela caiu aonde? Em Israel. Sabe o que eu aprendo aqui com isso?
Quando Isaías, se você for estudar esse contexto, se você for estudar o capítulo, ele está falando sobre a manifestação do Messias, do Cristo que havia de vir. Então, Jacó e Israel é uma linguagem figurativa de todo o povo que ele quer resgatar. E ele fala sobre um processo. A minha palavra chega em Jacó, que é o homem errado, que é o homem que precisa de mudar, de arrepender. Mas quando ela alcança o homem, a promessa alcança no homem transformado. Para eu alcançar a promessa que é Israel, eu tenho que deixar a palavra atuar no homem velho. No homem que tem que ser mudado. No Jacó, que é enganador. No Jacó que é trapaceiro. Que quis dar jeitinho na vida. Que achou que ia levar a melhor, sendo inteligente. Deus lançou a palavra sobre Jacó e Israel foi lançado. É o princípio da oliveira. Tem aí aquela oliveira que eu te pedi? Quem aqui já viu uma oliveira antiga? Bem antiga, deixa eu ver aqui. O que você reparou quando você viu? Ela é o quê? Bem grossa, sim ou não? Sabiam que a oliveira por dentro ela é morta? Quem sabia disso aqui? Poucas pessoas. Por que Jesus ia orar no Monte das Oliveiras? Porque o maior símbolo de eternidade é uma oliveira. A oliveira, para continuar nascendo, a que está no centro tem que morrer. Se você pegar, essa aqui é a do Getsemane, não é? Essa aqui eu acho que tem 2000 anos de existência. Nós estivemos lá, temos foto com essa oliveira. E repara que aqui está muito ruim, está estourada a resolução. Mas olha o tronco dela, isso, perfeita. Muito obrigado. O centro dela está morto. Eu lancei a palavra sobre Jacó e ela recaiu sobre Israel. Olha que forte isso. Jacó é o centro. Jacó toda a estrutura velha, ela vai servir para florescer o que Deus tem de novo para você. Você pode dizer amém? E é importante, quando eu sou Israel, lembrar do Jacó que eu fui. É importante, quando eu sou Israel, lembrar do Jacó que eu fui. Porque a minha glória, a minha promessa está atrelada no homem velho, que eu fui perdoado, que eu fui reconstruído. Se você for, vá por favor, para tarefa de casa, vá em Belém passear com a sua esposa e vá ver as oliveiras que estão aqui em Belém, no parque. E olha para o chão, você vai ver vários rebentos, pezinhos de oliveira nascendo embaixo. Por quê? O que não é colhido da azeitona cai no chão, germina e vai nascendo. Essas que vão nascendo são as que vão atrelando ao tronco e vão somando. Por isso que a oliveira não morre e é o símbolo da eternidade. Por isso que Jesus foi lá para o Getsemane, para ver o projeto dele, gerar dentro dele, olhando, contemplando a obra que ele estava prestes a fazer. Ele ia morrer no centro para uma grande Israel poder florescer. E nós estamos aqui hoje para glorificar todo o trabalho que ele fez em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Recai a palavra. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. Deus tem te lançado palavras, sim ou não? Meu Deus, quanto tempo Deus fala com você? Mas a palavra está sendo lançada, mas ela não está recaindo, porque às vezes você não está deixando Deus te levar para o nível de reino posterior. Fala assim, eu preciso morrer para mim mesmo para nascer o que Deus quer fazer florescer. Não tem como, a palavra pode ser lançada, pode te alcançar. Deus pode falar com você 1 milhão de vezes. Se você não morrer como Jacó, não vai nascer Israel. Eu tenho que seguir o processo que o reino utiliza para me transformar, para me conduzir nesse processo. Então, quando eu olho para Jacó, eu vou falar algo meio difícil até de ilustrar. Eu estava pensando, como é que eu vou explicar isso para a igreja? Eu não sei, vou tentar. Quando eu olho para Jacó, eu vejo um padrão. Jacó é o quê? É o símbolo do homem pecador, do velho homem, sim ou não? Depois temos Jacó, temos quem? Depois temos Israel, fala comigo, Israel. Que é o Israel homem, não é o Israel nação. Olha que interessante. Eu tenho Jacó, que é pecador, que é o símbolo do velho homem.
Pois tem o Israel, o homem, que é o pecador que nasceu de novo, mas ele é um só. Ele não tem 12 filhos, que vai formar as 12 tribos de Israel, que vai ser a nação de Israel. Depois eu tenho Israel o quê? Fala assim comigo, reino. Olha que interessante. Eu tenho dois tipos de Israel. Eu tenho o Israel o homem, que é o Israel que está em Jacó, porque foi gerado de Jacó. Depois eu tenho o Israel reino, que é uma visão mais completa do que ele tem para você, para o porvir, para as suas gerações. Deus é um Deus de gerações. Faça comigo. Deus, o meu Deus, é um Deus de gerações. Fala assim, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e fala o seu nome, de Aisley. Fala o seu nome, porque Ele é um Deus de gerações, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então tem o Jacó, pecador, tem o Israel, o homem, tem o Israel, nação, que depois se dividiu em Israel no norte e o reino de Judá no sul. Então nós temos 3 níveis. Nós cantamos agora sobre isso, mostrando que há níveis de poder, domínio, reino. Por que Deus fala sobre isso? Se há diferença, se não houvesse diferenças, Ele não falava sobre isso. Então, há sempre o domínio. Domínio é o seguinte, em Salmos 22 fala o seguinte, Salmos 22, versículo 28. Porque o domínio é do Senhor, e Ele reina sobre as nações. Quem aqui entende que Deus domina e reina sobre crentes e não crentes, justos e injustos, não importa a fé, não importa o credo, o seu domínio é soberano sobre toda a terra, diz amém. Esse é o nível do reino que poucas pessoas entendem, que é um nível que não depende se eu sou crente ou não. Ele domina você crendo ou não, Ele domina você convertendo ou não, só que uns para honra, outros para desonra. O domínio é o quê? É uma força suprema exterior. Fala comigo assim, força suprema, faz assim, exterior. De fora para dentro. Ela está por aqui. Eu sei que ela é soberana, mas ela não está dominando aqui dentro ainda. Se eu não me alinhar com ela, o domínio é para minha condenação. Se eu me alinho, é para a salvação. Assim também são as forças opressoras. O Egito dominou sobre os hebreus, mas não os governou. Havia um domínio pela força, pela imposição, pela opressão. Por isso que nasce o quê? A religiosidade. Pastor, o que é religiosidade? É quando eu sei que a palavra de Deus é soberana, mas não deixo ela entrar dentro de mim. Sepulcros caiados. Quando Cristo quis ser taxativo, rigoroso com os fariseus, que era isso. Sabia que aqui tem todo o domínio, mas ela não conseguia entrar dentro dos fariseus. Sepulcro caiado, por fora tudo bonitinho, mas por dentro só tem o quê? Morte, podridão. Fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Está ficando dura essa palavra, está ficando estreito. Mas isso é um nível do reino que é o domínio. Onde eu sei que o governo de Deus está por fora, mas eu não deixei ele entrar dentro de mim. E o religioso, ele tem a aparência de crente, mas Deus sabe que dentro dele não está conectado com aquilo que está por fora. Aí entra a religiosidade, que é quando a fé torna-se um peso. Vou repetir. Religiosidade e religioso e religião é quando a fé não me liberta, mas me aprisiona. Que loucura, é possível isso? Só é possível. Tem pessoas sofrendo porque não conseguem viver o que os padrões que a igreja vive e finge que vive. Resumindo, não há nascimento, não há novo nascimento. Eu vou fazer aqui um parênteses, eu preguei sobre avivamento no Porto, no mês passado, e fiz um estudo sobre vários avivalistas, né? Passei por Lutero, Charles Wesley, John Wesley, são vários, George Whitefield, Robert Edmund, Ivan Roberts, são vários avivalistas. E fui analisar se havia algo em comum, porque nem a teologia era incomum. George Whitefield, calvinista, John Wesley, moraviano.
Nem a teologia era incomum, mas o que havia de incomum neles? Eu até escrevi aqui para não esquecer. Havia o seguinte em comum: um movimento para uma experiência pessoal de conversão com Cristo e um compromisso mais profundo com o Pai. Todos eles tinham isso em comum. Eles queriam uma relação mais íntima, mais pessoal com Cristo e eram mais comprometidos no seu coletivo. E essa atitude levou a uma explosão de amor, de pregação, de conversão em massa. Por quê? Foi quando o domínio encontrou o quê? O interior de cada um. Quando a igreja se mover para deixar o domínio entrar dentro de mim, as coisas vão ser totalmente diferentes. O evangelho não pode ser um peso para você. Se ele para você ainda é um peso, você ainda não se libertou da força do pecado que te escraviza. E Deus tem esse poder para nos dar. Quando eu comparo, por exemplo, se você vai lá em Mateus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. A palavra glória, no hebraico, ela tem um significado diferente da palavra grega, que é mais sobre o domínio, as conquistas que se obteve. Se você for ler em Gênesis 45:13, José fala para os seus irmãos: vai lá, fala para o meu pai a glória que Deus me concedeu no Egito. Ou seja, o domínio que ele me deu nessa região. Não importa se as pessoas creem ou não, se elas servem o mesmo Deus que eu ou não, eu tenho domínio sobre elas, porque Deus me deu domínio sobre o Egito. Então, a palavra glória aqui quer dizer domínio, autoridade. Quando ela vai para o grego, ela já soa a importância, a honra, né? Eles tentaram aproximar do hebraico com a palavra doxa, em grego, honra, importância. Mas eles queriam buscar, era essa primeira, em hebraico, que é domínio, esfera, poder, autoridade. Quando Jesus acaba de olhar e fala assim: o Senhor tem todo o reino, todo o poder e toda a autoridade, todo o domínio está nas suas mãos. Então, entenda isso: domínio é uma força exterior. E Deus domina sobre toda a terra, crente ou não crente. Quem tem fé e quem não tem fé, justos e injustos, o domínio dele está sobre todos. Assim fala a palavra de Deus. Tem um livro muito bom, que não fala sobre reino, mas fala sobre níveis da presença de Deus, que é do Bispo Erasmo, os 5 níveis da presença de Deus, do Bispo Erasmo, que ele escreveu há muitos anos atrás, que fala sobre isso, sobre que Deus está presente em tudo, inclusive quando alguém faz um mal para alguém, quando alguém mata alguém, quando há um aborto, ele está presente, mas é um nível diferente de quem está no Santo dos Santos. Entende? Ninguém está longe do domínio e da presença do Altíssimo. Quero ouvir um amém e um aplauso bem forte ao Senhor. Domínio. Depois temos o que? O poder. Seu é o reino, o poder e a glória. Poder é o que? Poder é o governo. O que fala a Bíblia? Lá em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Fala assim, poder. Fala assim, governo. Poder é o governo. Poder é quando essa palavra que está aqui, ela está governando dentro de mim, não só do lado de fora. Quando a palavra de Deus foi escrita na minha alma, no meu coração. O diabo pode te oprimir, você pode ser preso, você pode ser morto, oprimido, mas o governo não vai sair de você. Quem pode dizer amém? É importantíssimo ter o governo de Deus. Isso, o Evangelho é poder por quê? Porque ele me governa, ele muda a minha história. Não importa se eu sou proibido ou não, ninguém consegue mudar o que governa dentro de mim.
A palavra de Deus tem que governar as nossas vidas, os nossos corações, em nome de Jesus. Isaías 9:6, parte B, fala o seguinte: e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O governo estará sobre os seus ombros. É muito forte. O melhor exemplo que eu posso te dar sobre isso é o mesmo que eu dei no domingo passado. Quando você vai na carta do apóstolo Paulo, onde ele fala o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é governo. Por quê? Contente não quer dizer sorrindo o tempo todo. É a palavra grega que quer dizer autarquis, autarquia. Ou seja, eu aprendi a me governar, a ter governo próprio, não importa a situação que eu estou vivendo. Em toda e qualquer situação. Eu choro porque a palavra me governa, eu venço porque ela me governa, eu sou apedrejado quando ela me governa, o tempo todo eu estou sendo governado, não importa a situação que eu estou vivendo. Queridos, essa palavra tem que nascer dentro de você. Como um rio de água viva do seu interior. Ela tem que fluir de você. Você tem que amar. Se você já reparou, quem é que me conhece já há muitos anos? Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas não me conhecem, interessante, né? Pessoas novas. Quem já reparou que eu não leio a Bíblia aqui em cima? Mas quem também já viu que eu nunca subo sem ela? Está aqui. Porque eu quero que você veja a coisa mais preciosa do mundo, que é a palavra de Deus. Você pode ver, eu fico agoniadinho, eu não subo aqui sem Bíblia de jeito nenhum, eu peço emprestado, porque eu uso o teu telefone e tudo, está tudo aqui apontado. Mas eu quero que você veja a fonte da salvação, a fonte do poder. Aquilo que tem que estar o quê? Dentro de mim, dentro de você. Porque ela aqui dentro, fechada, não tem relevância, não tem peso na sua vida. Ela tem peso se ela transferir para a minha mente e para o meu coração. Aí sim, ela tem peso. Aí sim ela faz diferença. Entenda, aqui está a fonte da vida. É o poder de Deus para a salvação. Você pode vir em 1000 cultos. Se você não fazer ela fluir em você, nada vai adiantar. A não ser que nesses 1000 cultos, em um culto você entenda e tome a atitude correta. O Evangelho é uma chance que me dá. O Evangelho é algo que me dá a chance para ter a atitude correta. É uma proposta para que eu tenha a atitude correta diante de Deus. É uma proposta. Ele não faz por você, ele te dá o caminho e deixa você fazer. Esse mundo, como fala a Bíblia, jaz no maligno. O diabo domina o mundo, mas não governa a minha vida. Eu quero ouvir um amém. Ele pode dominar os sistemas financeiros, ele pode dominar os governos deste mundo, mas ele não pode governar a minha vida. Só a palavra de Deus pode governar a minha vida. Eu já vivi tantas situações que forças alheias a mim eram contrárias ao que eu cria, que você não tem ideia. Teve uma vez que eu fui proibido de falar de Jesus no meu trabalho. Proibido. Tinha mais de 100 empregados na empresa. As pessoas sabiam que eu era reativo, era mais imaturo. Eu reagia rápido. Eles me confrontavam. E eu pregava para todo mundo. Faziam rodinha. Eles achavam graça que eu tinha resposta. Porque eu acho que eles queriam ouvir, mas não eram humildes. Então ficavam me alfinetando. Ao ponto de eu ser chamado na direção, no dono da empresa, para me proibir de pregar o Evangelho. Eu falei, não tem problema. Proíba-os de me perguntar as coisas. Proíba-os de me provocar. Estou trabalhando, se ele perguntou, ele vai ouvir. Então, era uma força externa. E eles tinham o direito, porque era deles a empresa. Eles tinham esse direito. Mas eu não deixei isso governar o meu interior. E busquei outras estratégias para validar a minha fé. O fato é que muitas pessoas naquela época, até hoje me conhecem, muitos se converteram. Muitos que riam antes, hoje aplaudem.
Porque hoje consegue contemplar o que Deus pode fazer. Não deixa o que está de fora tentar oprimir o que é maior do que o mundo, que é o Evangelho que está dentro de você. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Isso é quando Deus me governa, independente das circunstâncias, das leis, das opressões que estão ao meu redor. Domínio, governo e reino. O que é reino, gente? Reino é a união. Fala comigo assim, reino é a união. Faz assim, reino é a união. Reino é a fusão do domínio com o governo. Fala assim, domínio, governo, fusão. Isso é o reino. O reino é algo muito poderoso e muito simples de entender. Se Deus é soberano e domina sobre crentes e não crentes, faz assim, ó, domínio soberano. Depois tem o governo de Deus que está dentro de mim, faz assim, governo. Aqui nesse meio tem o quê? Tem as leis deste mundo, tem o mundo que jaz no maligno, certo? Está aqui nesse meio aqui. Há uma atração, se dentro de mim tem um governo, entenda o reino de Deus. Há em mim um governo e há de fora, supremo, o soberano domina tudo, há uma atração entre mim e esse domínio. E ele vai o quê? Ele faz assim, ó, esmaga, faz assim, ó. Faz assim, ó. Ele vai esmagando o maligno, ele vai esmagando o que está no caminho. Quanto mais o governo me domina, mais eu me conecto com o domínio supremo do universo soberano, o reino supremo de Deus, eu aproximo o domínio do governo que está em mim. Eu vou o quê? Esmagando, aproximando, ao ponto deles se unirem. E tudo que é influência do exterior, do maligno, ele fica nulo em minha vida. Ele faz assim, ele esmaga, desaparece. E uma atmosfera que não existia, passa a existir. E aonde eu passo a caminhar, aonde eu vou, esse reino vai comigo. Por isso que na prática, Cristo dizia, vai de 2 em 2, de casa em casa, apregoando o reino de Deus. E quem vos receber, dizeis, a paz seja convosco. E a paz que está em vocês habitará onde? Naquela casa. Exatamente o que eu estou te explicando aqui agora. Porque se a pessoa está de lá, aceitou, conectou, ela esmagou. Mas se ela não te receber, sai de lá, sacode o pó da sua sandália, que até a areia dos seus pés vai testemunhar contra ela no dia do juízo. Ô palavra dura. Mas ou o reino entra com você, ou ele também sai com você. Mas quem te receber, a atmosfera que está com você vai entrar para essa casa. Por isso que célula é uma bênção. Célula é quando eu deixo o reino entrar na atmosfera do lar. Quer mudar a sua vida? Pede uma célula na sua casa. Se todo mundo percebesse isso, não ia ter líder suficiente de célula na igreja. Todo dia alguém ia querer ter uma célula em casa. Porque quando eu convido alguém para a minha casa, para o reino, a paz que está em mim vai para aquela casa, e o governo que está em mim passa a governar naquela casa. E é nulo o poder do inferno sobre aquele local. Você pode dizer amém? É nulo. Isso é o reino. O reino é quando eu me torno embaixador, né? Se você falar comigo, por exemplo, sabe o que eu apontei aqui? 2 Coríntios 5:20, abra comigo. Isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Nós somos, como se Deus por nós exortasse. Olha que consciência do papel que ele tem e do poder que ele tem. Nós somos aqui na igreja como se Deus exortasse vocês. Por Cristo. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, para que o reino que está em nós possa ir até você, rogamos por Cristo, pela cruz, para que se reconcilieis com Deus. Quem pode dizer amém?
Porque quando eu faço isso, quando você faz isso, a atmosfera que está em mim passa também a estar em você. Depois leia sobre o poder de embaixadas. Eu sempre repito sobre isso, porque muitos não ouviram ainda. Quem sabe aqui que cada embaixada, não importa o país que está, vigora a lei do país que ela representa? Deixa eu pôr um braço no ar. Nem metade. Não importa a embaixada que você for. Se você for, por exemplo, na embaixada do Iêmen, em Lisboa, se você passou por aquela porta da embaixada, passou a vigorar as leis do Iêmen. Sabia disso? Se você vai lá para a embaixada da Turquia, do Iraque, você entrou, você pisou lá dentro, vigora as leis da Turquia, do Iraque. Por que do reino é diferente? Teve um caso emblemático, muito antigo, que uma pessoa assassinou a outra dentro de uma embaixada, porque no país da embaixada ele tinha respaldo jurídico. E foi uma complexidade imensa resolver essa situação. Porque o país que abrigava a embaixada não podia condenar o senhor, porque ele estava no seu direito legal dentro da embaixada. Agora eu te pergunto, se o reino natural consegue respeitar esses princípios, quanto mais o reino espiritual. Meu amigo, quem vem comigo, quem vem estar com a gente, ele está sujeito às leis da embaixada de Cristo Jesus. Os espíritos não têm mais domínio, a doença tem que obedecer. Toda pobreza, toda escassez tem que sair em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Não tem escassez no reino de Deus, tem semeadura, tem colheita, porque eu estou pisando no território certo. O problema é o território que eu estou pisando, se é o do reino, se é a embaixada certa ou não. Porque nós não precisamos de ir em algum lugar, Deus está conosco. E aonde eu vou, eu sou a própria embaixada. Eu quero ouvir um aleluia. Aonde nós vamos, nós somos a própria embaixada. Reino é isso. Reino é para filho. Fala assim, eu sou filho. Reino é para o filho. Domínio é para qualquer um, está sujeito ao domínio, mas o reino é para o filho. E o filho tem direito às mesmas heranças, leis que o reino estabeleceu. Fala assim comigo, o reino de Deus promove ambientes, atmosferas. Entenda que há um padrão. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele muda o ambiente, Ele constrói ambientes. Quando Deus foi criar a humanidade, o que Ele fez? Ele criou tudo antes, Ele definiu um ambiente, uma atmosfera, e depois Ele formou Adão. E disse Deus, haja luz, e formou as coisas, e fez os animais, e o pomar, fez tudo lá. E depois que Ele fez tudo, depois que Ele estabeleceu o ambiente correto, Ele trouxe a criação. Cristo, quando Ele enviava os apóstolos à frente, Ele estava enviando aqueles que iam preparar o ambiente, que iam mudar o ambiente, para que quando Ele chegasse, se aquela explosão de milagre de glória. Nós somos agentes que mudam os ambientes. Quando eu mudo o ambiente, quando eu mudo uma atmosfera, eu estabeleci o reino de Deus naquele lugar. Seja um agente transformador de ambientes onde você está. Eu quero ouvir um amém. Está em você o poder, o governo, a autoridade para mudar o ambiente que você estiver. Não importa a circunstância, não importa o desafio, não importa o problema. Quando Cristo estava caminhando de volta para Nazaré, em Naim, ele encontra um cortejo. Jesus ele não podia, aquele que é a própria vida, que é dar a vida eterna para todo mundo, como é que ele passa por um cortejo e fica indiferente? E fala a Bíblia que ele tocou no esquife, que todos choravam, e aquele
homem que estava morto, na hora, ressuscitou. Naim quer dizer o quê? Cidade dos prazeres. Era uma cidade marítima, de mercadores, que paravam e tinha um grande índice de prostituição naquele lugar. Como Cristo viu que aquelas pessoas estavam fora da cidade, de costas para os prazeres, de costas para o velho homem, ele falou, eles estão na posição do ambiente correto para o milagre acontecer. Eles não estão indo para os prazeres, eles estão saindo dos prazeres. Eles estão nas fronteiras da cidade, eles estão saindo do lugar onde só trouxe morte para eles, de costas para os prazeres. O ambiente, a circunstância é propícia para ver o quê? Uma ressurreição. Sempre que eu tenho força para virar as costas para os prazeres, não importa o luto, vai ter vida e vai ter festa em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não importa o luto, vai ter vida e vai ter festa. Quando Jairo chegou até Cristo, se humilhando, um fariseu, um professor, abriu mão da sua posição, dos seus títulos, do seu status social, da aprovação dos que estavam com ele. Queria saber, ele se rebaixou. Na mente dos fariseus, ele estava se rebaixando a alguém que ainda não era por todos reconhecido. Jesus, a minha filha morreu, está doente, está enferma, me ajuda. Cristo vai até lá, depois leia a Bíblia, confira o que eu estou te falando. Chega lá um alvoroço, o pessoal chorando, rindo dele. Ele diz, não, calma, ela apenas dorme. E as pessoas falam assim, as pessoas riram de Jesus. E ele entra na sala, ele faz o seguinte pedido, sai todo mundo que está chorando. Fica João, fica Pedro, fica os mais próximos, chama a mãe e chama o pai. Ou seja, os que estão celebrando a morte, sai. Quem quer celebrar a vida, entra. Entra. Quando ele mudou o ambiente, mudou as leis, mudou a expectativa. Talita cumi. Levanta, acorda. E a menina, naquele exato momento, ela voltou a viver. Que tipo de construtor de ambiente você é? Nós somos viciados em construir ambientes de morte. É tão simples construir ambientes de esperança, de vida. Eu ouvi uma frase outro dia, não vou lembrar ela por completa, mas teve um filósofo que falou o seguinte, uma pessoa, como é que era que falou? Um ateu, falou o seguinte, imagina que todo mundo que tem fé, um dia descobre que tudo isso era uma mentira, que era uma balela. No ponto de vista lógico, os que creram numa mentira, ainda assim saíram no lucro. Um ateu chegou a essa conclusão, porque eles viveram sempre fomentando a esperança, o amor, o perdão, o amor, o conserto, a vida onde eles estavam. Se um ateu consegue chegar a essa conclusão, porque nós que temos o reino de Deus do nosso lado, as leis espirituais que imperam em nós, não conseguimos enxergar. Fé é isso, gente. Fé é você enxergar as coisas como elas são. Como é que as coisas são? Elas são espirituais. Elas não são naturais. Um dia ele me falou assim, pastor, não tem muita lógica. Não tem, mas o que é lógica? O que é lógica? E se a minha lógica falta uma variável? Não é lógico. Eu preciso de entender o que há algo mais. E Cristo veio simplificar isso para nós. Então, domínio, governo e reino. Nós estamos sendo guiados para esse processo. Mas o alvo final é que todos nós sejamos filhos deste reino eterno, este reino poderoso, o reino do Altíssimo para as nossas vidas. Em qual nível você está? É um desafio, uma chamada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. A minha alma
pede com grande expectativa este novo nível, patamar, estágio do reino com o Senhor. Até que ponto vai a tua sede? Até que ponto vai a tua sede para uma relação pessoal com Cristo? Pessoal com Cristo. Eu quero te convidar hoje a se desafiar, a levar a sua carne ser subjugada, ser governada pela palavra de Deus. Nós vamos ser sempre pecadores, mas pecadores que têm autoridade sobre o pecado, mesmo escorregando de vez em quando. O pecado já não é o meu Senhor, ele é apenas um acidente. Tem uma diferença. Se a carne é escravo do pecado, ou se eu sou senhor da carne. Quer ver quando a carne é convertida? Quem que já teve uma vontade de fazer algo errado? Ou está fazendo algo que sabe que está errado e a sua carne está ansiosa, o seu estômago vai lá para as costas, você fica ventilando. Quem já viu isso aqui? A sua carne está dizendo: ô seu burro, eu não quero, vai dar problema, retardado. Eu estou vendo que vai dar porcaria. A carne sabe que vai dar errado. E está te avisando, para. Porque em você há autoridade para calar o pecado, para calar o erro. Porque em nós está o reino de Deus. O Evangelho é sobre governo. O Evangelho é sobre governo. Se Jesus não te governa, o Evangelho não chegou em você. Cristo quer governar a sua vida, a sua mente, as suas emoções, em toda e qualquer situação. Como Paulo disse que aprendeu a se governar, em toda e qualquer situação. Fique em pé onde você está. Quem foi abençoado aqui? Quem foi desafiado aqui? Ser desafiado. Se autodesafiar. Venha a nós o teu reino. É uma oração de autodesafio. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É uma oração que eu estou me desafiando a viver um novo nível de governo com o Altíssimo. Eu não sei você, eu sou muito prático. Eu não sirvo para viver em mecanismos repetitivos. Eu sou intenso no que eu faço. E se eu não vivo com propósito, se eu não vivo com cabeça, coração, eu não consigo fazer algo. Eu não entendo como é que algumas pessoas querem ter uma relação superficial com Deus, de cantar louvores, ir para casa e depois a vida continua normal. Na minha cabeça não faz sentido. E não devia também fazer na sua cabeça sentido. Porque ou eu entendo e abraço, ou eu não entendo. Eu não entendo. Eu costumo dizer que é muito mais fácil falar com um ateu do que com um religioso, porque eu acho um ateu tão verdadeiro, tão sincero. Ele simplesmente não entendeu o que eu entendi. Isso é maravilhoso, ele é sincero. Cara, não entra na minha cabeça, não tem como. Ou você me explica e eu entendo, ou eu não entendo. Cara, que lindo isso. Agora vai falar de Deus para um religioso, por mais ou menos, não tem como. Fechado. Fechado. Entenda, queridos, que o Evangelho, até João Batista, era a lei e os profetas. De João Batista para agora, o Evangelho do reino de Deus. Reino é governo. Governo total. Governo absoluto. Em que nível Deus tem governado a tua vida, a tua história? Em que estágio está acontecendo? Quero te perguntar isso hoje. Em que estágio? Hoje é dia de ceia. E ceia é uma aliança. É um compromisso
de se sujeitar a esse governo, a este reino. O que fala a Bíblia? Quando eu como do pão, eu sou participante do corpo. Quando eu tomo do cálice, eu sou lavado, sou perdoado pelo sangue de Jesus. É inclusão. Ceia tem que ser isso. Tem que ser o culminar, a confirmação de que eu estou comprometido com o governo do Altíssimo. Sabe o que eu acho bacana? Que é uma das coisas que se tornou religiosa. Não deveria ser. Sabe que quando Jesus foi lá para a casa de Mateus, e lá sentou a prostituta, o cobrador de imposto, e falaram mal dele, não foi? Aquilo era uma ceia. Eu não lembro na Bíblia assim, ó, e Maria Madalena falou o seguinte: não, Senhor, não vou ceiar porque eu estou em pecado. E Mateus disse: Senhor, sou cobrador de impostos, não posso ceiar hoje, estou em pecado. Não há respaldo bíblico. O que há respaldo bíblico é: não faça para a sua condenação. Por que então, pastor, que nós temos esse momento? Porque o povo era guloso. Está na Bíblia tudo isso, depois você leia. E passaram a vir para a igreja, porque todos os cultos tinham refeição. Pode ler sua Bíblia. Todo culto tinha refeição, porque a refeição era a ceia. Como havia um abuso tão grande, passou a se fasear, diminuir e simbolizar apenas a ceia. O correto, segundo Atos, é todo culto eu partir o pão, comer junto com vocês e lembrar que Cristo morreu por nós. E todo culto me arrepender. Não tem essa não: eu cobrei impostos, eu não posso. Eu sou prostituta, eu não posso. Não tem essa não. Está errado? Agora é a hora de você se arrepender. Está errado? Agora é a hora de você mudar. Está errado? Agora é a hora do seu voto. Eu estou mais ou menos. Agora é a hora de você falar assim: Senhor, eu vou ficar firme, me ajuda. Expõe as suas fraquezas ao Senhor. Nós temos muito. É por isso que teologias novas surgem. Porque quando eu olho para o princípio, eu vejo algo novo. Não tem como. Resgate o que é de melhor do Senhor. Nessa ceia de hoje, que possamos, no mínimo ardentemente em nosso coração, pedir: Senhor, que eu possa viver o evangelho do reino de Deus, não de homens, não o que o passado trouxe para cá, não o da tradição, nem o dos meus pais. Eu quero viver o evangelho do reino de Deus, o evangelho que muda a história, que salva, que cura, que batiza, que liberta. O evangelho do reino de Deus é esse, mais nenhum. Esse não, eu quero viver esse evangelho em nome de Jesus. É isso que eu oro aqui, porque eu não consigo viver algo que eu não creio. Eu não conseguiria pregar se eu não cresce. Não conseguiria pregar sequer se eu não cresce. Não abra mão disso. Não negocie esse princípio, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Deus, que todas as esferas do teu governo, do teu reino, possam estar influenciando nossas vidas. O domínio, o governo no nosso interior, que possa fluir rios de águas vivas, porque a tua palavra, o teu evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. E o teu reino soberano, Pai, que é uma atmosfera maravilhosa, não só no céu, mas também na terra. Tudo que o Senhor pode no céu, o Senhor pode também na terra, se nós crermos, nos aliançarmos, nos entregarmos, nos sujeitarmos à tua presença. Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, aquele que limpa, aquele que opera milagres, que fala conosco com doce voz, habite no nosso meio, manifesta-se poderosamente no nome de Jesus. Peça ao Senhor, meu irmão, abra a tua boca, ore com as suas palavras, alce a sua voz. Não saia daqui como você sai daqui renovado, transformado, sedento, respondido em nome de Jesus.